Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Que vocês possam amanhecer já agradecendo, né? Agradecendo pelo fôlego de vida, agradecendo pela sua vida, pelo Senhor, né? Tudo que Ele tem feito através de você e com você, tudo aquilo que Ele já fez e que Ele ainda vai fazer na sua vida. Então, seja grata a todo momento, né? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Amém? Então vamos lá, já pega sua Bíblia, né? Já assente à mesa, pega seu cafezinho também e chama o Senhor para estar com você nesse momento, para que você possa ouvir a voz dele, para que você possa ser direcionada naquilo que ele deseja, né? Tá falando para você, que ele possa te guiar, né? Durante esse percurso, esse caminho. Então vamos lá. Quero que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês em Mateus 6, do 22 ao 23, que fala o seguinte: A luz e as trevas, esse é o título, e fala: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grande serão essas trevas? Então vamos lá. O que a gente pode compreender, né, nesse texto aqui? Que a lâmpada do nosso corpo, né, a gente pode falar que a luz, né, porque a lâmpada, o que ela traz? Ela traz uma luz, né? Então a luz do nosso corpo são os nossos olhos. E o que uma luz faz? Ela traz clareza, ela ilumina, né? Ela nos mostra muitas vezes coisas que a gente não vê. Porém, aqui fala exatamente que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Então, primeiro ponto, a gente precisa compreender que a lâmpada, que a luz do meu corpo e do seu corpo são os nossos olhos. Porém, eu preciso também ter os meus olhos bons, porque se eles não forem bons, eu viverei nas trevas, mas se os meus olhos forem bons, terá luz. E aí eu quero te perguntar, seus olhos, eles têm sido bons? Quando você passa, por exemplo, por alguma situação ruim, ou que seja uma situação boa, como que você olha essa situação? Quero que você entenda que o olhar, ele é completamente individual. Como que você está se olhando hoje? Como que você hoje olha para sua família? Como que você hoje olha para o seu esposo? Como que você olha para si mesma? Como que você olha para os projetos que o Senhor te entregou? Como que você olha para a sua empresa? Como você olha para o seu ministério? E ok, você abriu seus olhos, né? E aí você está entendendo agora como que você está de fato olhando, se os seus olhos são bons ou não. E aí eu quero que você entenda que a forma que a gente se movimenta, ela precisa estar diante dos nossos olhos. Como eu me movimento diante dos meus olhos? Como que você conduz a sua vida diante do seu olhar? Por quê? Novamente, se os seus olhos forem bons, você vai ver todas as situações na sua vida, até mesmo aquela vida, aquele momento que está um caos, aquele momento que você muitas vezes está perdida, que você não vê nenhuma saída. A realidade é que, se os seus olhos forem bons, ainda assim você vai olhar e vai falar: olha, eu sei que daqui eu vou aprender alguma coisa. Então você talvez olhe para uma perspectiva diferente. E quando nós temos os nossos olhos nas trevas, né, os nossos olhos forem maus, em todas as situações da nossa vida, nós vamos ver um peso, nós vamos ver uma situação difícil, nós vamos nos colocar muitas vezes como
pessoas que são mais vitimistas, né? A gente sempre vai estar reclamando, nada vai estar bom, nada é suficiente. Aquela pessoa que não é grata pelo que tem. Aquela pessoa que muitas vezes fofoca da vida dos outros. Aquela pessoa que muitas vezes não honra a outra pessoa. Então eu te pergunto, seus olhos, eles são bons ou não? Os olhos, eles são a janela da minha alma. Desculpa. Mas o que é a minha alma, né? O que a gente pode entender? A minha alma, elas são os meus pensamentos, elas são os meus sentimentos. Ela me faz com que eu conduza também, né, a forma que eu caminho, a forma das minhas ações, dos meus comportamentos. E se os olhos são a janela da minha alma, como estão os seus olhos? Como que você está vivenciando em todas as situações? Como você está vivenciando hoje? Como que você olha para si? Como que você olha para o seu marido? Como que você olha para os seus filhos? Ou como que você olha para si mesma? A gente precisa entender que é cérebro e mente, e os dois estão ligados aos olhos. Então, o que você precisa começar a fazer? Você precisa começar a enxergar além do que você está vendo. Porque talvez hoje você vê algo, mas talvez esse algo não te agrade, mas enxergue além, sabe? Além daquilo que você está vendo, de fato. Existe alguns versículos aqui, eu não sei exatamente aonde que está, mas fala que mesmo quando eu vejo, é como se eu não estivesse vendo, sabe? Eu vejo, mas eu tô tentando lembrar exatamente aqui, eu não consegui, mas é como se eu vejo, eu olho, mas ao mesmo tempo eu não estou vendo, é como se eu olhasse para aquilo e eu não estivesse presente naquele momento, olhando aquilo de fato. E aí aqui a gente pode entender que os nossos olhos são bons ou os nossos olhos são ruins. Então, em cada situação da nossa vida, em cada momento, né, que nós passamos, que seja desafios ou que seja coisas boas, ou até mesmo quando um amigo ou uma amiga ganha uma promoção, ou então quando eles compram, né, sei lá, a casa que seja, ou quando algo acontece de grandioso na vida dessas pessoas, e qual que tem sido o seu olhar? Qual que tem sido o seu olhar? Porque é muito fácil, talvez, a gente se alegrar com o próximo quando a pessoa está triste, a pessoa está na miséria, né? Assim, e a gente vai lá, a gente se compadece, a gente ajuda, a gente tem, né, empatia com essas pessoas. Nossos olhos aparentemente estão bons, estão ali, né, olhando para aquela situação. Nossa, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu olho para ela, eu olho com empatia. Mas aí talvez essa pessoa dá uma reviravolta na vida e ela começa a prosperar e ela começa a crescer, e aí muitas vezes o nosso olhar não fica mais o mesmo. Nosso olhar muitas vezes não é mais o de empatia, muitas vezes o nosso olhar não é de amor, e aí ele começa a se tornar um olhar de inveja, um olhar não sadio, né, para aquela situação. Então a gente precisa ser muito honestas conosco mesma. Porque a gente precisa entender, será que os meus olhos são bons ou será que os meus olhos são ruins? Como que você olha, por exemplo, para o seu marido? Eu tenho um super marido dentro da minha casa. Como que você olha é a forma como que você vai enxergar de fato ele. É a forma como que você vai vivenciar dentro da sua casa. Então comece a olhar as partes boas e para de olhar as partes, os defeitos da pessoa. Eu tenho 2 filhos incríveis, lindos, maravilhosos, educados. Eu tenho um lugar para morar abençoado e maravilhoso. Ingrid, mas eu tô só em um quarto. Ingrid, mas a minha casa tá caindo aos pedaços. Agradeça. Quais são os seus olhos?
você tem um lugar para morar. Ah, mas o meu carro ele tá cheio de problemas, minha linda. Mas você tem um carro para andar. É isso que você precisa olhar e se ver e entender. Olhar para você e ver uma princesa, olhar para você e ver o quanto você é linda. Sabe, o tanto que você é próspera, o tanto que você é abundante, que você tem sucesso em todas as áreas da vida. Olhe para você de uma forma diferente, olhe para as situações da sua vida de uma forma diferente, porque assim você terá bons olhos, bons olhos. E quando a gente tem bons olhos, todo o nosso corpo terá luz. Todo o nosso corpo terá luz. E eu creio, assim como eu, que vocês também desejam ter essa luz. Amém? Então, minhas lindas, vamos lá fazer nossa oração. Paizinho, muito obrigada por essa palavra. Pai, obrigado por ter, de certa forma, aberto os nossos olhos para que a gente possa compreender. Será que os nossos olhos são bons? Será que os nossos olhos ainda estão ruins? Será que eu sou uma pessoa boa? Ou será que eu não sou uma pessoa tão boa, Pai? Diante daquilo que eu olho, diante das minhas ações, Paizinho, eu peço para que o Senhor nos revela, Pai. Que o Senhor nos revela quem nós somos, que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos molde, para que a gente possa ser cada dia melhor. Cada dia melhor. Que a gente possa, diante de todos os desafios, diante de todas as situações que a gente possa vivenciar, sejam boas ou ruins, Pai, que a gente possa sempre olhar com os seus olhos, não com os nossos olhos, não com os olhos carnais, não com os olhos em pecado, mas que a gente possa olhar com os seus olhos, olhos de luz, olhos de amor, olhos de paz, aquele que ilumina por onde passa e por onde vê. Amém, Senhor? Muito obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor nos conduza a ser cada dia mulheres ainda melhores, em nome de Jesus. Amém, minhas lindas. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã.